terapeuta infantil fora da caixinha, tudo bem com você? Eu sou a Paulinha, psicoinfantil, psicóloga infantil, especialista em autismo, e nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre essa frase que talvez vocês já tenham ouvido por aí. Será que a ABA, a análise aplicada do comportamento, faz mal para as crianças autistas? Será que elas não deveriam fazer ABA? Vamos conversar. A primeira coisa que eu acho muito importante vocês entenderem é que não, a aba não faz mal. Na verdade, a aba ela não faz nada. Quem faz é o profissional que aplica a análise aplicada do comportamento. Então, acho que esse já é o ponto central, né? Para a gente conseguir entender esse vídeo e por que houveram alguns comentários sobre a aba, né? Sobre a aba fazer mal, a aba robotizar, aba forçar a criança. Então, a gente vai entender o porquê que isso foi dito, porque que essas frases já foram faladas um dia por alguém, né? O que acontece é, lá num passado distante, nesse ano aqui, um cientista lá americano estava pesquisando sobre autismo. E é importante a gente saber que antes desse cara, deste profissional, a sociedade tratava as pessoas autistas como incapazes. Do tipo, não, ele é assim, ele nunca vai aprender, e é isso, institucionaliza e fim, tá? Então, por mais que tenha sido um processo com alguns pontos sim antiéticos, vocês já vão entender por quê, foi a única forma de alguém olhar para aquelas crianças autistas e considerar a possibilidade de que, talvez elas consigam aprender. E aí, com isso, com essa primeira pesquisa, esse primeiro olhar, abriu-se uma portinha para pesquisar mais sobre autismo. Então, por mais que tenham tido estratégias e abordagens ali dentro da aba que são um pouco complicadas, né? Vou explicar. A gente teve uma longa evolução depois de muitos anos aí da análise aplicada do comportamento, respeitando muito mais a pessoa, tá? Então esse é um grande fato. Lá no passado, naquele ano que eu mostrei pra vocês aqui, não se enxergava a pessoa autista como um ser humano praticamente, né? Era do tipo, você não aprende, é isso. Então eles se sentiam no direito de agir dessa forma. Então existiam algumas punições muito pesadas para fazer extinção de comportamentos. E esse é o grande dilema da aba daquela época, tá? Percebam, o problema não é os conceitos da análise aplicada do comportamento. O problema é sempre a forma que a pessoa aplica esses conceitos com outro ser humano. Então eu vou dar 2 exemplos de processo de extinção através da punição que houveram nessa época. Tem relatos, tem fotos sobre isso, então não é mentira, não é fake news, né? A gente tem foto comprovando que isso acontecia. Então, uma delas era gritar com a criança. Gritar com a criança. Veja essa foto aqui. Quando a criança não queria fazer atividade ou não colaborava durante o atendimento, existia, sim, esse grito, né? Dá pra ver bem na expressão desse profissional. E também, o que eu acho que é bem pesado, é essa outra aqui, vou deixar outra foto aqui, que era um eletrochoque. Então, essa menininha, ela é autista, a princípio nível 3, pelos relatos que tem, não verbal e tal, e eles faziam esse choque. Então o pé dela tá descalço aqui, e ela tá com agora eu não sei explicar o que era, mas tem uma coisa no corpinho dela amarrado aqui nas costas, e aí se ela começava a fazer estereotipias, ela levava um choquinho. Tipo assim, funciona? Funciona, gente, claro que funciona. É um comportamento humano para evitar aquilo de novo, né? Só que a que custo que funciona? Essa é a grande questão da forma que a extinção era feita, né, antigamente. E aí que vem o dilema, porque as pessoas se prenderam muito nesse aba dessa época, que realmente tinha várias questões específicas e complicadas, tá? E ao longo do tempo foi evoluindo. Só que foi aos poucos, né? Então mesmo assim, tipo, não tinha mais a extinção com choque e com grito, mas ainda tinha o processo de forçar a criança a terminar uma atividade, recompensas extrínsecas, recompensas com comida, recompensas com docinho. Então, não foi muito bem visto por algumas pessoas essa forma de trabalhar com a criança autista. Só que a gente já evoluiu muito. Dentro da aba, existem várias abordagens, ou seja, várias estratégias de ensino. Dentre elas, uma das mais antigas é a DTT, que é o Discrete Trial Training, ou treino de tentativas discretas. Ele é uma forma bem estruturada de ensino.
Então, exige que a criança tenha alguns comportamentos específicos para receber uma recompensa, ou seja, o reforço positivo, tá? Então, é bem estruturado. No DTT, o terapeuta é o mais ativo ali na interação. É ele que propõe atividade, ele que traz atividade, ele que fica no aguardo da criança fazer o comportamento esperado para ser reforçado, tá? Só que hoje em dia a gente não usa mais, ou ao menos não deveria, né, gente? Pelo amor de Deus. Desrespeito, grito, punição com a criança, não é a ideia, né, da aba a gente fazer assim. Se tem algum profissional que faz, é porque ele não se atualizou. E aí, um profissional usando a aba de maneira mal feita, digamos assim, uma maneira que não respeita a criança que está ali, ele compromete o nome dessa ciência do comportamento, né? Porque as pessoas vão olhar e vão achar que aquilo que ele está fazendo é a aba. Só que, na verdade, ele não está fazendo mais da forma que a gente poderia fazer bem hoje em dia. Porque a gente já tem muito conhecimento hoje para ter estratégias melhores para fazer e atuar com a criança. Como, por exemplo, o Denver, que é o Early Start Denver Model. Ele é uma abordagem, uma forma de ensino também dentro da aba. São chamadas as NDBIs, né? Eu posso falar mais para vocês sobre isso se vocês quiserem, que são abordagens naturalistas, ou seja, muda o jeito que a gente usa a análise aplicada do comportamento nessas abordagens das NDBIs. Continua sendo aba, gente, continua sendo reforço positivo, reforço negativo, às vezes tem estratégia de punição. Tirar o brinquedo de uma criança pode ser uma punição. Não necessariamente a punição ela é física ou verbal, como vocês imaginam quando eu falo a palavra punição, tá? Então, se uma criança joga um brinquedo, eu tiro esse brinquedo e guardo, isso é uma punição. Eu tirei da criança o acesso a algo que era reforçador porque ela jogou. E aí no Denver, que é esse modelo que é bem moderno, né, bem atual, a gente já usa recompensas mais intrínsecas. Então, se a criança, e a criança que é a mais ativa na interação, ela quer o carrinho, eu vou usar o carrinho para conseguir trabalhar as metas que eu tenho. Então é uma abordagem que respeita muito mais aquela pessoa ali, aquela criança que está ali, né? É ela que dita o tempo da sessão, a forma que a gente vai fazer, que brinquedo que ela quer. E a partir dessa interação, focada em vínculo terapêutico também, que antes não tinha muito esse olhar, né? A gente vai melhorando as habilidades daquela criança. Então, assim, aba faz mal? Não, gente. Aba não faz mal. Quem faz mal é o profissional que não se atualiza, que não estuda. Porque, assim, eu diria que a cada 3, 4 meses tem alguma novidade dentro da aba. Por exemplo, um termo que hoje em dia fala-se muito é sobre assentimento, que é você realmente conseguir respeitar aquela criança e fazer brincadeiras que ela demonstra querer. Se o corpo dela pode ser não oralizado, então ela não fala. Por exemplo, tá uma criança autista que não fala e você vai propor uma brincadeira e ela vira o corpo de costas para você. Gente, ela tá comunicando que ela não quer, né? E o assentimento, ele vem dessa interação, da gente conseguir que a criança demonstre querer brincar, ela vai até você, ela pega o brinquedo. Então é através de ações também que a gente vê se essa criança está ou não permitindo que você brinque com ela daquela forma. E é esse olhar que a gente tem que ter como profissional, sabe? Independente até da abordagem teórica, para mim, o mais importante é o vínculo terapêutico e é você conseguir olhar aquele ser humano que está ali com você como uma pessoa que pensa, que sente, que tem ideias, que tem desejos, que tem coisas que ela não gosta, ela não precisa fazer se ela não gostar. Digamos que você trouxe uma atividade de uma folhinha e ela não gostou. Tá tudo bem, ela não é obrigada a fazer, né? O local da terapia não deveria ser um local de obrigação. É do tipo, então semana que vem eu vou tentar estruturar essa ideia de uma outra forma. Já que ele não gostou disso, eu posso... Gente, a gente pode usar diversos objetos para trabalhar uma mesma meta. E é esse que é o segredo do bom terapeuta, né? Se a criança não gostou do carrinho, você tenta a boneca. Não gostou da boneca, eu tento a casinha. Não gostou da casinha, eu tento o cachorro. Não gostou do cachorro, eu tento o leão. Não gostou do leão, eu tento a lanterninha. Não gostou da lanterna, eu tento eu mesma, meu corpo, meu brincar, uma bola de pilates. Então, os recursos, eles são o meio do caminho ali. Mas a criança não deveria ser obrigada a fazer coisas, tá? Acho que esse é um ponto muito importante e que um dia a aba obrigava um pouco as crianças, né? Lá no passado distante tinha que fazer, tinha que sentar e fazer. Tanto que existia uma frase muito famosa que era demanda dada é demanda cumprida. Hoje em dia a gente dá a demanda e espera que a criança responda. E se ela não conseguir, a gente vai ter que tentar de novas formas. Essa é a grande questão. Mas eu preciso terminar esse vídeo explicando para vocês que existem sim
pessoas e comunidades que realmente, assim, odeiam a análise aplicada do comportamento, mesmo quando ela é aplicada dessa forma mais respeitosa e gentil e tal. Então, eu acompanho alguns grupos americanos para ver o que as pessoas falam, porque é importante a gente sempre ler sobre os dois lados de uma coisa, né? Tanto que as pessoas que gostam da aba defendem e falam sobre ela, eu também leio sobre as pessoas que não gostam, não defendem e o porquê que elas falam isso. Tem muitos autistas adultos que passaram por experiências bastante traumáticas com a aba, principalmente nos Estados Unidos. A gente tem muitos relatos, assim, agressivos mesmo, de segurar a mão na mesa, de segurar a criança na cadeira. Então, isso foi fazendo com que a aba tivesse uma reputação muito feia, né? Porque você fala assim, nossa, eu passei a minha infância com uma terapeuta me segurando na cadeira. Gente, isso é abusivo, né? Isso é tipo violência. Você segurar uma pessoa e forçar ela a fazer uma atividade é inadmissível. Só que antes, quando a gente não tinha essa visão das pessoas autistas, crianças autistas, eu acho que a sociedade achava que tudo bem, que era isso mesmo. Tem até um vídeo, gente, que a criança tá no colo da mãe. Esse vídeo rodou na internet esses dias. E a terapeuta forçando a mãozinha da criança a fazer atividade, segurando as duas mãos, assim, mas não de um jeito gentil. Porque eu posso segurar a mão de uma criança para ajudar ela, eu posso. Se ela não quiser, ela tira. É diferente, entende? Tipo, eu pego, ó, vamos fazer esse. Ela foi. Agora vamos fazer. Ela tirou, tudo bem? Ela não quer o toque, ela não quer que você encoste nela. Você, terapeuta, que encontra outro caminho para ajudar o teu paciente, tá? Então, é muito essa questão de você conseguir ler o teu paciente. Eu acredito que a gente ainda vai evoluir muito nessa questão. Eu já sou uma fã das NDBIs. Quando eu estava na faculdade, eu li e vi muitos desses relatos sobre autistas falando como eles foram tratados dentro da aba, né, da análise aplicada. E na época eu fiquei com muito receio da aba. Tanto que eu não me especializei em aba. Não fiz uma formação específica porque eu falei, nossa, eu não quero ser esse tipo de terapeuta. E aí, ao passar do tempo, veja, você tem que estar sempre lendo e estudando. Se eu tivesse fechado a cabeça naquela época, talvez hoje eu não tivesse a visão que eu tenho sobre aba. E sobre a análise aplicada ao comportamento de maneira geral, né? E sobre as abordagens que temos dentro da aba. Porque hoje eu enxergo as NDBIs como uma estratégia incrível de ensino para crianças. Desde que a gente mantenha sempre o respeito e o assentimento na interação com o outro. Para mim essa é a base. Agora, se eu tenho isso e eu consigo usar a análise aplicada do comportamento de um jeito lúdico, respeitoso, gentil, respeitando o tempo e a interação da criança, eu vou ter resultados sem traumatizar. Terapia é para ser um lugar divertido para a criança. Se ela não quer entrar, se ela não gosta, se ela chora, se ela nunca quer ir naquele terapeuta, gente, alguma coisa tem, tá? Mães que estão assistindo esse vídeo, se o teu filho chora todos os dias na terapia, alguma coisa não tá legal. Tá sendo muito estressante, não faz sentido continuar. Às vezes, é claro, tem um período ali de adaptação e tem choro, ok? Veja se a terapeuta te permite entrar junto na sala, porque você sim é o porto seguro dessa criança. E se ela não deixa você entrar na sala, foge, tá bom? Porque não faz sentido, né? A terapeuta precisa deixar sim os pais entrarem na sala durante o tempo que for necessário. E aí depois, geralmente a gente acaba afastando um pouco para, né, criar um vínculo maior com a terapeuta e poder fazer uns trabalhos que não envolvam a mãe ali junto, mas também não é um problema se tiver, né? Porque a gente pode ir fazendo orientação parental, ou seja, o coach dos pais ali no processo, para eles também aprenderem como que faz, como que brinca, como que estimula. Então não é um problema, né? A gente tem que ter essa visão de que hoje em dia a gente já sabe que ter pais que estão sabendo o que fazer em casa é o braço direito do terapeuta. Mas também não precisa ser uma obrigação, né? Porque eu já sei, a gente sabe que a vida dos pais de crianças com deficiência, crianças autistas e outros, né? É uma vida muito corrida. Então, às vezes, fazer tudo o que faz e ainda ser terapeuta em casa é muito puxado. Então, é uma escolha, né? Cada um tem aí o direito de escolher esse caminho ou não. E o terapeuta tem a obrigação, sim, de ensinar esses pais caso eles busquem ajuda e orientações. Beleza? Então, eu queria aqui realmente nesse vídeo que vocês entendessem que a aba não é um problema. Não é a aba que é um problema, não é essa ciência que é um problema. A grande questão são profissionais que não sabem aplicar ela de maneira gentil, respeitosa e realmente considerando aquele ser humano ali como uma pessoa com seus desejos, vontades e tudo. Essa é a grande questão, tá bom? Então, se você vê que o teu filho evita terapeuta, evita terapia, não gosta de ir, já passou de alguns meses ali, né, que ele continua muito triste, muito difícil, talvez essa profissional não esteja conseguindo respeitar essa criança. Infelizmente acontece, a gente vê casos, né, na internet, a gente vê vídeos que acontecem porque
Nem todo mundo tem esse dom de trabalhar com criança e saber respeitá-las, saber ensiná-las de uma forma bem humanizada, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!